Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E a amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. O comércio vive um novo momento e é fundamental mantermos todos os cuidados. Evite aglomerações, respeite o distanciamento, higienize as mãos e use máscara. É disso que a nossa cidade precisa. O comércio está fazendo a sua parte, mantendo todos os protocolos estabelecidos. Após o cliente provar a roupa, ela fica em quarentena. Nós fornecemos máscara para o cliente. Porto Alegre continua precisando de você. Faça a sua parte. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora mais de sono, o relógio não vai te dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Gente, eu agora também estou nas propagandas da Claro junto com o Thiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade, vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas. Na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS. Novamente, em tempos de pandemia, ancorado da minha casa, na Grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Rodóio, Dura Mais, a nova gasolina da Rodóio. Estamos sintonizados, canal 20520 da Claro Net TV, com transmissão simultânea para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul.
Na região do Vale dos Sinos é o canal 26526. Também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, no portal do canal Bá ou no portal do Consumidor RS, tem um link Bá TV Online. É o streaming ou a live. Muita gente nos assiste em tempo real pela internet. Mandar um beijo para minha filha, jornalista Renata Appel, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que nos assiste pela internet. Confiro no programa de hoje. Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária é a responsável por promover a universalização do acesso à moradia. Vamos entrevistar o secretário municipal André Machado. O desafio é grande. Secov, RS e HDM completam o aniversário nesse mês de junho. Nosso entrevistado, o presidente Moacir Schuchster. E vamos fazer uma conexão internacional, direto de San Diego, na Califórnia. Dr. Salvador Gulo Neto comenta o avanço da vacinação contra o Covid-19 nos países e aqui no nosso país, no nosso Brasil. Programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Dica do Consumidor RS. O sabor e o aroma da Cucina della Serra Gaúcha você encontra na Di Paolo. Viva uma experiência gastronômica completa com a famosa sequência de galeta ao primo canto, sabor único e incomparável com ingredientes frescos e de qualidade. Conheça as casas do Di Paolo em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Garibaldi, Recanto Maestro, Caxias do Sul, Gramado e São Paulo. Galeteria Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Tivemos a alegria de entrevistar para o nosso programa o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado. Porto Alegre possui muitas ocupações irregulares e o desafio do poder público para a regularização dessas moradias é imenso. Pode rodar a entrevista. Bem-vindo, André Machado. Tudo bem, Arthur? Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com o Consumidor RS. Tenho o prazer de te reencontrar. O prazer é nosso, André. André, dados do Secov, do nosso Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, apontam para mais de 400 ocupações irregulares de terra no nosso município. Isso é um desafio imenso para a tua secretaria. Como se faz para vislumbrar uma perspectiva de solução dessas habitações todas? É gigantesco, viu, Apple? E nós temos os números ainda aqui da própria secretaria que apontam para mais de 700 ocupações em Porto Alegre, né? De loteamentos que a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar sobre eles. Eu acho que a maneira de resolver esse problema é começar a trabalhar, né? Esse é o nosso enorme desafio. A gente tem uma capacidade que é limitada pelo número de servidores, pelos processos burocráticos, né? Eu trabalho aqui junto com a procuradora Simone Somenzi, que é a minha secretária adjunta da Habitação e Regulação Fundiária, que tem uma expertise nesse segmento, e a gente tem, por exemplo, mapeado aqui por servidores do DEMAB, um tempo para a realização da regulação fundiária de cada negócio que varia de 200 a 700 dias, né? De cada lote, entre 200 e 700 dias, ou seja, é um processo lento. E para a gente chegar em algum lugar, só basta iniciar esse processo. Essa caminhada já começou. Nesse ano nós já entregamos titulação de algumas regiões aqui em Porto Alegre e temos uma previsão de encerrar o ano com mais de 1.000 lotes entregues aqui no município. Nada importante. E queremos chegar até o final da gestão a mais de 6.000, só que o que eu percebo é que no caminho que nós estamos fazendo, nós vamos ir muito além, porque a equipe também está ganhando expertise, né? Então, é uma caminhada e não resta outro posicionamento que não seja começar a fazer. Saio daqui, vou sair daqui, né, no tempo em que for, com a certeza de que nós não alcançamos a totalidade, mas nós estamos abrindo um caminho
para que quem venha depois de nós também possa prosseguir nesse processo de regularização. Isso é importante, Abel. Nós estamos falando aqui sobre consumo, né? Ser especialista em consumo. Nós trazemos essas pessoas para a cidade formal, elas passam a pagar impostos e passam a ter negócios, os imóveis delas se valorizam e dá para as pessoas uma segurança de que elas vão acordar na casa delas no dia seguinte. Esse tem sido, no momento em que a gente faz a entrega do título de regularização fundiária, o momento mais bonito. Que espetáculo. Me diga uma coisa, a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, que estava obstaculizada em função de ainda alguns moradores estarem lá, naquela chamada Vila Nazaré. Como é que está aqui? Aquela situação está bem próxima do final, viu, Apple? Agora, nesse dia de São João, nós temos 7 famílias lá naquele local, a maior parte delas já com alguma destinação definida, ou seja, vão sair de lá e faltam poucos processos. A minha expectativa é de que agora, nesse mês de julho, a gente entregue oficialmente a Fraport, a área, para que a Fraport possa fazer o cercamento dessa área de ampliação ali do sítio aeroportuário. E aí está concluído esse processo. Do lado tem a Vila Pepino, que nós vamos ter que tratar ali também com as famílias, mas elas não afetam na questão do sítio aeroportuário, e depois preparar a vida nova dessas famílias no loteamento Irmãos Maristas, no loteamento Senhor do Bonfim, para onde elas foram transferidas. A gente sempre se preocupa, quando se fala em ocupação de terras irregulares, enfim, vilas, favelas, com a questão da violência. Eu acho que a gente sempre tem aquela visão que compara com o Rio de Janeiro, que tem tráfico de drogas. As nossas aqui são mais calmas, nessas suas experiências aí, ou o clima também é belicoso, digamos assim? Não, assim, o tráfico ele está presente nas comunidades, né? Porque ele também se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, e nós estamos agora vivendo um período de pandemia, com muito desemprego, com aumento do desemprego, dificuldade das pessoas se sustentarem, e é óbvio que o tráfico vai tentando tomar esses espaços. O que eu percebo que nós precisamos fazer como município, e estamos fazendo muito objetivamente no loteamento Irmãos Maristas, lá na Zona Norte de Porto Alegre, para onde essas famílias da Nazaré estão indo. Nós temos que fazer com que o município, o Estado, né, esse poder público, esteja presente. Com escola, com atividades sociais, com possibilidades de trabalho, com segurança pública, com bons serviços, né, que as pessoas se percebam que tem o Estado como parceiro e não o crime. Né? Então, esse é um desafio, e é claro que é difícil lutar contra isso. Né? Num país tão desigual quanto o nosso, onde pouco se valorizou ao longo da história a questão da educação, que faz toda a diferença nesse processo, uma educação que forma um cidadão para ser independente, para que busque com as suas forças ir adiante, que não fique dependente do Estado para o resto da vida. Né? Então, isso é um processo de gerações, não se resolve em um governo. Mas acho que a gente vem caminhando bem. A secretária Janaína Aldino, que é a nossa secretária aqui do município, está começando um trabalho que eu acredito vai dar muito fruto ali no final da gestão, e que seja um trabalho que venha ajudar as próximas gerações. Mas, sabe, tocou nesse ponto que nos preocupa muito, que é essa questão do crime. O crime, para você ter uma ideia, ele toma conta de condomínios. O crime tira famílias pobres que foram beneficiadas com programas sociais de dentro da sua casa. Essas famílias, por muitas vezes, são acolhidas pela Defensoria Pública, que tenta realocá-las em outro local. Só que é concebível, Apple, que o Estado, que a União, tenham investido na construção de unidades habitacionais para quem precisa. E aí chega um criminoso lá e diz assim: não, tu não pode morar aqui porque tu não é da minha facção, e expulsa aquela pessoa do apartamento. Meu Deus! É o Estado ou é o crime? Tem que ter essa discussão. Verdade. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas você está pronto, preparado? Onde é que fica a sede da Secretaria, André? Fica aqui na Princesa Isabel, número 1115. É um prédio que fica na esquina da São Manuel
entre a São Manuel e a Travessa Condidê. E aqui nós estamos justamente no encontro da Princesa Isabel com o marido dela, né? O Condidê que fica aqui ao lado, uma travessa pequena no bairro Santana, que para mim é um privilégio até, porque eu moro a umas 4, 5 quadras daqui, eu moro muito perto, né? Então acabei trabalhando perto de casa. Que coisa boa. André Machado, uma alegria falar com você, te desejo muito sucesso, competente você é, e o desafio nessa tua pasta é muito grande. Que você seja muito feliz, e quero cumprimentar você como membro do governo do prefeito Sebastião Melo. Nosso prefeito é uma pessoa também admirável, né? Vocês trabalham muito, gostam de trabalhar, isso é uma coisa muito boa. Parabéns, André Machado. E estamos muito felizes em ter aprovado em primeiro turno a reforma da Previdência, que vai garantir mais recursos para o município. O prefeito Melo, quando fez a campanha, ele dizia que queria uma Porto Alegre para todos. Né? E eu acredito muito nisso, na cidade para todos e não para corporações. E é importante que fique claro para os servidores, a gente aqui no DEMAB tem feito uma campanha de valorização dos servidores do DEMAB, que essa reforma é a favor deles, porque daqui a 10, 15 anos não ia ter como pagar a aposentadoria. Né? Ia ser difícil. Deixa eu só te mostrar aqui antes da gente ir embora. Essa aqui é uma pasta, Apple, que a gente entrega junto com o título de regularização fundiária, o meu lugar em Porto Alegre, ou seja, é garantir às pessoas que elas têm direito a um lugar na cidade. Esse é o nosso desafio aqui. Parabéns, parabéns. Muito obrigado pela participação conosco, André. Um abraço carinhoso. Um abraço, Apple. Até a próxima. Nesse mês de junho, o Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, Secov-RS, fez aniversário, completou 38 anos. Entrevistamos o presidente Moacir Schuster a respeito da significativa data. Pode rodar a entrevista. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente do Secov-RS, HDM, presidente Moacir Schuster. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado, é uma satisfação sempre falar contigo, com os teus espectadores, porque a gente sempre tem um papo agradável e a gente espera que todo mundo aproveite isso também, não é? Verdade. Esse mês de junho, presidente, o Secov completa 38 anos e a HDM 49. O Secov foi fundado em 1983. Nessa época, o presidente do Brasil era João Batista Figueiredo. O Brasil era muito diferente há 38 anos atrás, não é isso, presidente? Olha, é verdade, era muito diferente. Aliás, o Brasil passou por muitas fases em pouco tempo, até considerando a perspectiva histórica, não é mesmo? Porque nós passamos de diversos estágios políticos, econômicos, etc. Então, isso acabou por modificar muita coisa, né? A começar pelo fato de que tivemos até diversas trocas de moeda e regime político, etc, etc. Então, o que se observa ao longo desse tempo é que muita coisa mudou, inclusive as próprias entidades Secov e HDM também tiveram que se ajustar ao longo desse tempo. Presidente, nesses 38 anos, quais foram os momentos mais importantes que o senhor relembra, assim, do Secov, da atuação do Secov na defesa dos interesses do segmento da habitação? Muito bem. O Secov, ele teve uma atuação marcante junto com a HDM para a aprovação da Lei do Inquilinato em 1991. Essa Lei do Inquilinato mudou muito as coisas, porque deixou muito bem regulada as relações entre proprietários e inquilinos, porque os atritos eram bastante frequentes naquele tempo, porque a legislação existente não era bem adequada a essa relação inquilinária, especialmente porque também mudou o tipo de moradia aqui no Brasil, né? Especialmente com a era, depois do Banco Nacional da Habitação, e houve a construção de muitos prédios, de apartamentos, etc. Isso criou
um novo ambiente de moradia, e isso fez com que as situações mudassem e houvesse necessidade de uma regulamentação mais precisa. E isso aconteceu lá em 1991. E 91. E trouxe realmente um desafogo bastante grande. Eu me lembro que eu não estava em serviço imobiliário, mas estava na área da construção e incorporação. Mas acompanhei bastante isso, porque, a rigor, o desenvolvimento propiciado pelo Banco Nacional da Habitação naquele tempo foi extraordinário. Hoje pode-se falar, existem seus detratores, mas isso deixou, o BNH deixou uma marca indelével aqui no panorama da habitação do Brasil. E a gente, então, com o advento da lei de inquilinato, as coisas melhoraram bastante. É óbvio que, ao longo do tempo, foram feitas adaptações, etc., etc., e agora nós estamos com uma atividade muito forte, tentando defender o espírito inicial, porque tem muita legislação correndo lá em Brasília, que acaba complicando essas relações e trazendo até prejuízo para condomínios, trazendo prejuízo para inquilinos e para proprietários, etc. Então, a gente tem tido um cuidado bastante grande no acompanhamento desses projetos para que a população não sofra tanto, não é? Também um detalhe importante ao longo desse período é a questão de que os próprios atores do mercado também digamos, se escolaram nesse assunto. Hoje, praticamente todo mundo entende de lei de inquilinato, e de legislação condominial, etc., etc., inclusive compra e venda. Então, essas foram modificações muito interessantes que aconteceram ao longo do tempo, mas, de qualquer forma, o que importa é de que houve uma evolução. Atualmente, viu, Apel? Atualmente, o que nos preocupa especialmente é que querem trazer novos ônus para os condomínios, que é uma coisa assim que a gente precisa cuidar, porque o condomínio já está extremamente onerado. Então, ele não pode criar mais obrigações para condomínio e mais, como se diz, compromissos, não é? E tem coisas, por exemplo, que são realmente polêmicas. Por exemplo, existe um projeto de lei que proíbe que se alugue um box de garagem para alguém que não more no prédio. Isso é um aspecto muito controvertido, porque, em primeiro lugar, o sujeito que é dono do seu box, da sua garagem, ele pode dispor do seu bem como ele quer. De outro lado, existe o lado da segurança do condomínio, onde um estranho passa a frequentar o condomínio e aí, então, ele passa a ter acesso a dependências para a qual ele não estaria autorizado, etc., etc. Então, essa discussão está acesa e vamos ver o que vai dar isso. Agora, eu lhe digo assim, eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho pessoas dos dois lados, que um defende um lado da lei, o outro defende o outro lado da lei. Eu te confesso que estou assim também ambivalente quanto a isso, porque é evidente que se o sujeito é dono da garagem, pode fazer o que quiser, mas que a garagem fica vulnerável, o edifício fica vulnerável, fica. Então, é algo que teria que ser muito discutido. E o que a gente defende é que a convenção do condomínio regule isso. Por quê? Porque
A convenção do condomínio levará em conta, por exemplo, a disposição do prédio. Por exemplo, o sujeito que está na garagem, ele pega o elevador e vai ao seu apartamento sem nenhum obstáculo. Bom, isso significa que o sujeito que é estranho pode fazer isso. Agora, se existe uma porta, um portão, uma coisa assim, que o sujeito que está na garagem não pode entrar francamente, então é diferente. E assim por diante. Então, acho que o certo é deixar que as convenções de condomínio acertem isso. Né? Então, essas coisas a gente está sempre cuidando para que nenhuma decisão seja tomada em prejuízo dos condomínios, não é? Presidente Moacir Schuchster, uma outra coisa que está surgindo, uma outra novidade, é o aluguel de imóveis por um aplicativo. Tem condomínios que não estão aceitando, estão até recorrendo os síndicos à justiça para bloquear isso. Como é que o senhor está enxergando isso, presidente? Essa é outra preocupação, porque ele tem a ver, de certa forma, com a mesma situação descrita anteriormente. Porque um prédio de apartamentos, onde só tem famílias, e, de repente, recebe, sei lá, por 3, 4 dias, uma semana, ou às vezes até 2, pessoas estranhas ao condomínio e que nem sempre se comportam de acordo com as regras do condomínio. Ou fazem barulho, ou fazem festa, ou chegam em horários fazendo arruaça, esse tipo de coisa. E isso traz um problema terrível, porque o problema é o seguinte, o responsável pelo incidente é o proprietário. Agora, quem causa é quem está ocupando. Então, no momento em que o condomínio aciona, digamos, o apartamento, vai estourar no proprietário que nem está sabendo disso. Mas o fato é que não pode ser assim. Então, a nós parece que essas locações por aplicativo precisam ser ainda melhor regulamentadas. E, pelo que eu tenho de informação, isso está sendo estudado em Brasília, porque, de fato, isso traz alguns inconvenientes para o condomínio, e isso tem que ser devidamente regulamentado, porque não adianta, quando há um problema dessa ordem, chamar a polícia, esse tipo de coisa, traz um transtorno danado. Então, vamos tentar ajudar, inclusive já municiamos, inclusive, o deputado que está estudando esse assunto de dados, que bom. Para que ele possa, de certa forma, apresentar um projeto nesse sentido. Ele está ouvindo outras pessoas também, é claro. Claro. Mas o condomínio hoje é um manancial aí de novidades. É verdade. Presidente, ontem foi aprovado no Congresso Nacional, vai para a sanção do presidente da República, projeto de lei que impede despejo de imóveis inadimplentes até o final do ano. Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Eu digo o seguinte, é outra questão onde a ambivalência, porque, veja bem, de um lado, a gente entende que muita gente está sem o seu ganha-pão, perdeu o emprego, esse tipo de coisa. Agora, esta pessoa, será que vai ficar 6 meses esperando que o maná caia do céu? Acho difícil. Ele vai ter que se movimentar. De outro lado, os proprietários que ficam não dispondo do seu apartamento, ele fica sem a sua renda. Isso. E nós sabemos, todo mundo sabe, que as aposentadorias do INSS não são suficientes para manter o padrão de vida de quem se aposenta. Então, aquele que se precaveu e comprou seu imóvel para ter uma renda, ele precisa dessa renda. Evidente. Então, eu entendo que essa medida ela não está acertada, ela é equivocada, porque não resolve o problema. Ela agrava o problema, porque se
o inquilino fica, bom, eu até o fim do ano estou livre disso, quando chegar o fim do ano, ele vai estar com uma dívida tamanho de um bonde. E aí enorme. vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Então, não somos a favor dela. Eu penso que o ideal seria uma negociação caso a caso. Né? Olha, estou muito apertado, posso pagar, posso fazer um interregno, não pagar esse mês, e mês que vem pago 2 aluguéis. Quer dizer, uma negociação caso a caso. Uma lei que determine que não pode haver despejo corre esse risco de pessoa que pode pagar, não pagar para deixar juntar, para então negociar. Eu não sei, eu acho uma coisa perigosa, o senhor tem razão. É perigoso, sim. E devo lhe dizer que o problema maior que já se viu no passado é que quando os aluguéis não estão sendo pagos, já em tempos normais, lá no passado, quando chega o momento de pagar, a dívida fica muito grande. E aí fica muito mais complicado ainda para resolver a situação financeira, né? Esse é o grande problema. Presidente, é verdade que a venda de imóveis no litoral continua bombando, presidente? Olha, pelas informações que nos chegam, as vendas de imóveis até estão andando bem praticamente em todo o Brasil. Que bom. Estão indo bem, simplesmente pelo seguinte, de que o rendimento financeiro está muito baixo. Agora, o Banco Central resolveu aumentar o juro, e isso já deu uma mexida. Veja que, imagina que o dólar já baixou. A informação que eu tinha de ontem, o dólar já tinha baixado para menos de R$5. Então, isso é uma prova da sensibilidade do mercado a essas medidas. E os ativos que não sejam os financeiros estavam bem cotados, porque o pessoal não queria aplicar em títulos que davam um jurinho muito baixo, então começaram a procurar uma série de outros ativos, e os imóveis foram os primeiros a serem procurados, e isso deve estar ajudando a movimentar o mercado. É bem verdade que os imóveis ainda não recuperaram o preço que tinham no passado. Então, isso faz com que, atualmente, seja um grande negócio de comprar imóvel, porque estão um preço abaixo do mercado. Então, o ideal seria que quem quer comprar um imóvel que não seja para investimento, que seja para uso, para como queira, esse é o grande momento, não é? E também, né, Apple, já conversamos no passado até sobre isso, é uma prova da versatilidade do gênero humano, porque as pessoas estão se habituando a conviver, né, na pandemia, e as coisas estão andando. Basta dizer que os nossos companheiros da construção civil estão penando por falta de insumos. Quer dizer, o ferro está atrasado na entrega, o cimento está atrasado, tijolo também está faltando. É uma série de coisas que as empresas, primeiro, demitiram gente, porque não ia ter quem comprasse, de repente voltou tudo. Por quê? É evidente que as pessoas continuam a morar, precisam de habitação, etc., e sabem perfeitamente que é um bom investimento, né? Isso não tem dúvida. Presidente, saudade daqueles jantares de aniversário do Secov, da HDM, presidente. Nunca mais tivemos aqueles jantares bonitos no Plaza São Rafael. Saudades daqueles jantares, presidente. Eu também tenho saudade daquilo, porque aqueles jantares eram realmente muito bem frequentados, nós tínhamos uma porção de amigos que iam lá, e isso eram muito bonitos, eu realmente tenho saudade deles. Agora, eu tenho a impressão de que vai demorar um pouco, até quando parar a pandemia, nós vamos ter que ver como é que vai estar o sindicalismo, porque com a desobrigação de pagar a contribuição sindical,
nós tivemos uma queda na receita do sindicato. E isso aconteceu com todos os sindicatos. Então, muitas das coisas que a gente podia fazer já não faz. Essa é a questão. Então, essa é essa situação. Eu só queria fazer um adendo ao que nós estávamos falando antes, sobre a questão das salas e lojas. Nós temos hoje muitas salas e lojas para locação. Segundo eu tenho lido, inclusive, experts no assunto, e que estão estudando, etc., a gente nota o seguinte: tem uma vertente que confia que os negócios vão voltar ao normal e não vai demorar muito. Qual é a evidência disso? É só olhar os jornais econômicos e ver como prédios inteiros de salas e lojas estão sendo adquiridos por grandes organizações e fundos. Eles sabem que, de momento, isso não está sendo procurado, mas eles têm a confiança de que isso eles vão ser utilizados no futuro. Então, essa é uma evidência muito interessante, porque eles estão confiando nisso, provavelmente pensando que, cedo ou tarde, a economia deverá voltar ao normal. Essa questão do trabalho remoto, é bem verdade que muita coisa vai continuar sendo feita remotamente, mas não tanto quanto é hoje. Claro. Não é tanto quanto hoje, porque existe uma série como tu sabes muito bem, tem uma série de coisas que não funcionam desse jeito. Por exemplo, tu queres treinar um funcionário, tu vai mandar para casa de alguém para ser treinado? Não, né? Não tem como. De outro lado, a gente sabe também que o ambiente do escritório, de uma loja, etc., propicia a interação dos atores, e um acaba ensinando o outro, e a gente acaba... É verdade, é fato. Então, eu estou imaginando, porque esses grandes compradores que estão comprando salas e lojas em prédios inteiros não dão grandes explicações, mas ele não precisa explicar, né? Porque é verdade. Se ele está comprando, é que ele acredita que no futuro há de ocupar, as salas serão ocupadas. Então, existe essa vertente. De outro lado, a gente vê essa barbaridade de placas, aluga-se, vende-se, etc., e que é uma coisa um tanto assustadora. E isso continua até aumentando. No entanto, nós não vamos ficar para sempre desse modo, né? Eu acredito que mais algum tempo as coisas devem voltar ao normal. Vai demorar? É possível que vá demorar. Mas se os vaticínios de que até o final do ano 70% da população seja vacinada, eu tenho a impressão de que isso vai conduzir ao retorno, possivelmente, de uma certa normalidade. Seguramente. E no momento que entrar nessa certa normalidade, não tenha dúvida, aquilo só vai para frente, né? É verdade. Presidente Moacir Schuster, presidente do Secov, RS, HDM, ambas entidades fazendo aniversário esse mês. Muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua atenção. É sempre muito agradável conversar com o senhor, a gente sempre aprende, presidente. Uma boa semana, um abraço bem carinhoso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a ti, a teus espectadores, e também ao Tiago, que nos permite a parte técnica, e vamos nos esforçar para que tudo volte ao normal o mais breve possível. Um abraço a todos. Grande abraço, presidente. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta direto de San Diego, na Califórnia, o doutor Salvador Gulo Neto comenta a vacinação contra o Covid-19 no mundo e no Brasil. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos de volta.
programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Gente, eu agora também estou nas propagandas da Claro junto com o Thiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade, vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas, na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Ah, me dá um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Gimo, qualidade comprovada. De volta ao Consumidor RS, que tem apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere todas as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E a Gimo apresenta o seu mais novo lançamento, Gimo Antibac, nas opções com ou sem perfume. Mata 99% dos germes e bactérias e aplicação em aerossol. Torna ainda mais fácil proteger os ambientes. Ele vai ajudar você na proteção do seu dia. O programa Consumidor RS tem o apoio de Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Temos uma ótima novidade para vocês. Para marcar o ano com o seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, em Porto Alegre. Uma estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnóstico por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho, agora mês que vem, vai abrir o pronto atendimento adulto com urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos, cuidando da saúde de verdade. Agora a nossa conexão é internacional. Vamos conversar com o Dr. Salvador Gulo Neto, direto de San Diego, na Califórnia. Dr. Salvador Gulo Neto é formado em medicina pela PUC, em 1996, especializou-se em cirurgia digestiva e transplante de órgãos abdominais. Concluiu o mestrado e doutorado na mesma instituição, onde é professor da Escola de Medicina da PUC e preceptor de residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo do Hospital São Lucas da PUC. Ele é pós-doutor em segurança do paciente pela Escola de Enfermagem da San Diego State University, na Califórnia. Lembrando que o Dr. Salvador representa Safety for Me e também o serviço de telemedicina do Dr. Chat, parceiros da rede de convênios GBUX,
rede de benefícios e vantagens que podem ser usufruídas por toda a família dos clientes GBUX. Nosso convidado já está conectado. Doutor Salvador, nos dê um panorama da vacinação do Covid-19 no mundo, quais os países que estão tendo mais sucesso, e quero lhe agradecer também, em nome dos brasileiros todos, que o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, onde o senhor está residindo, mandou 3 milhões de doses de vacina que vieram para cá, chegaram hoje aqui, doutor Salvador. Conte para nós como é que está esse processo de vacinação no mundo. Onde o senhor acha que o processo está melhor desenvolvido, doutor Salvador? Apel, te agradecer a oportunidade mais uma vez, fazer um pequeno disclosure aí para a tua audiência, né? Não sou virologista, não sou imunologista, não sou infectologista, eu sou um gestor em saúde que trabalha com isso e por isso tenho estudado bastante, né? O meu foco, tu sabe, ele é em segurança do paciente, é o motivo pelo qual eu tenho me dedicado muito a esse assunto, né? Mas a vacinação, felizmente, ela está entrando num ritmo mais forte em vários países, né, Apel? Assim, mas não são muitos os países que já conseguiram vacinar mais de metade da sua população, né? O próprio Estados Unidos, aqui onde eu estou, ele bateu na porta dos 50%, mas ainda não atingiu 50% em todo o território americano. Nós estamos aqui com em torno de 46%, até porque tem muita gente, acredite ou não, que não quer se vacinar, Apel. Tem isso também, né? Então, a gente tem Estados Unidos, que está em torno de 46%, 47%. Aqui na Califórnia está um pouco mais elevado. Nós já estamos batendo quase 60%, né? O Reino Unido já está em torno de 48%, 49% de vacinação. Israel, né, que é um dos grandes cases, aí atingiu 57% dos casos. Mas, às vezes, assim, alguns países da Europa mesmo, como França, Itália e Alemanha, ainda estão na faixa dos 25% a 30% da população. Então, ainda tem muito o que crescer. Infelizmente, isso, Apel, é o resultado da divisão de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo, né? A detenção de tecnologia nesses países aí que estão conseguindo distribuir as vacinas, primeiro, obviamente, para o seu consumo interno, e agora, como tu mesmo disse, o Biden está oferecendo para o Brasil e para outros parceiros estratégicos alguns milhares de doses de vacina por causa disso, porque eles já atingiram uma suficiência em números de doses para o seu próprio país, né? Verdade. Doutor Salvador, nós, essa semana que passou, atingimos um número muito triste, mais de 500 mil mortos no Brasil. O senhor acha que isso podia ter sido evitado de alguma forma? Eu acho que sim, Apel. Eu acho que, infelizmente, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, aqui nos Estados Unidos também, essa questão da pandemia ela foi muito politizada, e aí se tu tens a defesa de uma norma técnica ou de uma recomendação científica, isso já vem na cola de se tu é direita, tu é governista, ou tu é esquerda, tu é contra o governo, né? Infelizmente, isso tem deturpado muito as políticas públicas, né? Então, eu estava olhando alguns números, tem várias pesquisas foram publicadas em relação a isso. Eu posso citar uma do professor Pedro Halal, que é o nosso reitor ali, foi o ex-reitor da Universidade de Pelotas, né? Então, assim, a mortalidade, a letalidade geral do mundo é em torno de 2,7%, né? Então, nós temos, assim, pelo número de pessoas que faleceram no mundo, né? Se o Brasil respeitasse esses 2,7%, a nossa mortalidade ela estaria em torno de 100 mil vidas, e não das 500 mil. Né? Então, nós temos aí uma diferença bastante grande nos números, né? E tem uma outra coisa que tem que se destacar, Apel. Mesmo nos países que já vacinaram mais de 50% da população, né, como Israel, por exemplo, o Chile, aí do lado do Brasil, né, que tem mais de 50% da população vacinada, eles ainda experimentam alguns surtos em função das variantes, né? Então, mesmo que a população ela esteja totalmente vacinada, a gente ainda tem que manter os cuidados, a gente tem que manter a utilização de máscara, tem que manter a higiene, não dá para flexibilizar, por quê? Porque a pandemia, globalmente, ainda não está controlada. Então, você vê, esses casos do surto que está acontecendo em Israel, muito provavelmente é a variante Delta, que é a variante da Índia, que veio do Chipre, né? E esse surto que está acontecendo no Chile, mesmo com metade da população vacinada, provavelmente é em função dessa outra variante brasileira que está no Chile. Então, enquanto a gente não tiver um controle global da doença, da pandemia como um todo, não dá para flexibilizar, né? Entendi. Doutor Salvador, para a gente concluir, estou assistindo, como muitos amigos que gostam de futebol, as partidas da Eurocopa.
e os estádios com uma quantidade muito grande de torcedores. O senhor vê isso com bons olhos? O senhor acha que isso pode chegar no Brasil? Daqui a pouco a gente tem o nosso campeonato nacional com torcida de novo? Eu acho que nós não estamos prontos para isso, Apple. Eu, pessoalmente, quando veio toda essa questão da Copa América no Brasil, eu me posicionei contra isso, porque eu acho que nós estamos com um sistema ainda muito frágil, né? Como eu citei há pouco, mesmo em países onde tu tem uma vacinação mais elevada, existe sim um risco de surto, né? Então, eu acho que se nós estamos enfrentando um momento tão difícil de passar, de superação, tem toda uma crise econômica em volta, não tem por que a gente forçar a barra, né? Eu acho que a gente poderia esperar um pouco mais, né? Então, acho que não é adequado a gente fazer isso. Eu acho que a gente teria que vacinar toda a população, estar fora deste quadro mundial de pandemia para flexibilizar um pouco mais a regra. A gente já liberou tanta coisa, né? A gente já mudou a regra do comércio, a gente já liberou as crianças de novo nas escolas, a gente já espichou a corda, no meu entender, né? A gente já flexibilizou demais. Então, assim, acho que tem algumas coisas que a gente deveria evitar. Muito bem, muito obrigado pela sua participação conosco, pelo seu boletim direto de San Diego, na Califórnia. Mês que vem voltamos de novo, em julho agora, doutor Salvador. Espero que o senhor nos traga boas notícias, melhores notícias do que essas de hoje. E, de alguma forma, estamos progredindo no combate a essa pandemia terrível. Um abraço bem carinhoso para o senhor. Felicidade, doutor Salvador. Um grande abraço e, por favor, gente, se cuidem, continuem utilizando máscara, não tirem as máscaras, evitem a aglomeração. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas, assim, procurem manter os hábitos de higiene, que isso é importante nesse momento. A pandemia não está controlada. Um abraço a todos, Apple. Grande abraço, doutor. E nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando a todos os telespectadores, se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS. Lá em cima tem um link Plantão do Consumidor. Preencha lá, sua dúvida será respondida. Vamos lhe orientar. E, se for o caso, até faremos uma mediação com o fornecedor reclamar. Temos sucesso em quase 100% das nossas interferências. Muitas reclamações essa semana sobre empréstimos consignados, sendo descontado de aposentadorias, empréstimos que não foram contratados. Isso envolve polícia, tem que formalizar a queixa na delegacia online. Muito grave isso. Esse serviço de orientação ao consumidor, de mediação, é gratuito do Consumidor RS, de utilidade pública, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas de TV podem ser acessados no portal do Consumidor RS, para fazer, inclusive, download. Muito obrigado pela sua audiência. O comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou e é fundamental manter todos os cuidados. Faça sua parte evitando aglomerações e respeitando o distanciamento. Não esqueça da máscara e das mãos bem higienizadas. É disso que a nossa cidade precisa. Assim, seguimos em frente juntos e protegidos. O comércio está fazendo a sua parte e mantendo todos os protocolos estabelecidos. Máscara é obrigatória. Se o cliente não tiver a sua máscara, nós disponibilizamos uma de forma gratuita. O álcool gel e o distanciamento entre as mesas de 2 metros é aplicado e respeitado e funciona. Como aumentou a demanda até para seguir os protocolos, a gente contratou mais funcionários em algumas lojas. Porto Alegre continua precisando de você. Faça a sua parte. A Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital.
Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 10 minutos a mais de acréscimo o juiz não vai dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.